Aí tu tem que gerenciar a tua família, tu tem que gerenciar o tempo de qualidade com os teus filhos, com o teu marido, com a tua mulher. Também tem que ter tempo pros teus amigos. E também tem que ter um tempo sozinho. Tem que ter tempo pra hobbies, tem que ter tempo pra viajar. Tem que ter tempo pra planejar o futuro, né? Tudo que a gente vê nas mídias e que se prega, o que se deve ser feito, tu não teria tempo, óbvio, Não de tem fazer como. tudo. Não teria tempo, óbvio, pra comer tudo que é saudável. Que é saudável. É muito bom a gente ter tanto acesso à informação, mas eu acho que as pessoas não saberem usar isso. E tem que ter tempo, se dá o tempo de perceber, assim, com o que a gente realmente gasta o nosso tempo. Oi galera, eu sou o Michael E eu sou a Nath. e estamos começando o Vida em Construção. E hoje vamos falar sobre o que, Nath? Hoje nós vamos falar sobre tempo. A gente vem conversando bastante, percebendo que a nossa percepção de tempo hoje talvez seja diferente do que era. Ou será que o tempo tá passando mais rápido mesmo? A gente tem a nítida sensação de que o tempo está passando mais rápido. A gente sempre fala que, nossa, meu Deus, o dia já passou. Ontem foi um exemplo disso. A gente tava de folga juntos, nós íamos pra montanha, o tempo tava ruim, ficamos em casa. E o que a gente fez ontem o dia inteiro? Nada, e o dia passou voando. Passou voando. E foi que nem a gente falou no outro podcast, né? Que eu comentei que, tipo, antigamente as pessoas atribuíam, o dia passou rápido porque tu tava muito ocupado o dia inteiro Sim. com os teus afazeres e tal, e quando tu menos espera, o dia acaba. Sim. Né? Mas eu também já ouvi a gente falar, não, passou rápido porque tu não fez nada o dia inteiro, ficou, né? Sim. Então, como é que isso funciona, né? Como é que funciona o tempo? Como é que funciona, né? É. Porque a gente fez pouquíssimas coisas ontem e a sensação que eu tive é que quando a gente olhou no relógio era metade da tarde, já escureceu e o dia já acabou. É. Será que um pouco é pela questão do horário agora? De inverno, que os dias são, né, o tempo de luz é mais curto mesmo. É bem mais curto no inverno, né? Aqui principalmente. Né, mas a sensação que eu tenho é que no verão também tava passando rápido. E se tu for pensar em questão de ano, a gente já tá em julho, quase na metade de julho. Que loucura, já passamos da metade do ano. Já passamos da metade de julho, do ano. então a gente tá indo pra metade final do ano. A gente já começa a ouvir coisas sobre o Natal. Nossa. Parece que a gente viveu um Natal faz pouco tempo. Meu Deus. Mas é, né? Mas é. É. Lembra ontem a gente foi em algum lugar, acho que no mercado, ainda falei, nossa, eles já estão colocando alguns cartazes, algumas coisas que falam sobre o Natal. Meu Deus, eu não vi isso. Eu falei ainda, olha como tu não me escuta. A prova de que às vezes tu não escuta o que eu falo. Tá, mas aqui também tem uma parada que agora tu falou que eles fazem o Natal em July, né? Sim, mas era alguma coisa assim, se você quer guardar dinheiro pra ter um extra no Natal, a gente te ajuda. Por isso. Ai, faz sentido. Não Loucura, era né? o Natal em julho. É. E o Natal em julho aqui é só uma promoção porque pra ter o Natal no inverno, que nem no hemisfério norte. Né? Exatamente. Porque aqui também é hemisfério sul, que nem no Brasil, e o Natal aqui é em dezembro, óbvio, que no mundo inteiro é em dezembro, né? Mas é no verão, assim como no Brasil. Isso, exato. E aí eles fazem o Natal em julho pra aproveitar a época de inverno e ter Natal. Mas a questão do tempo é muito louca, né? Porque tem a ver talvez com a questão, sei lá, quando a gente é criança a gente acha que o tempo passa mais devagar, né? Sim, também tem essa sensação, né? Sim, com certeza. Parece que a gente consegue fazer muitas coisas no dia, ou a gente fica entediado às vezes, não tem o que fazer, esse dia não acaba, ou a gente espera por um dia específico que vai ter alguma coisa muito legal, e aí a gente fica naquela ânsia de que aquele dia chegue e parece que não chega nunca. Lembra da viagem com a escola, sei lá, de férias, né? Exato. Ou mesmo as coisas que deixavam a gente mais preocupado, assim, o dia de uma prova, alguma coisa. A gente ficava ansioso, ficava com medo, mas parecia que demorava pra chegar, né? A gente pensava nas próximas férias e parecia que demorava pra chegar. Eu acho que quando a gente é criança, eu até tava lendo sobre isso, né? Quando a gente é criança, a percepção do tempo é diferente, justamente por essas questões. A gente não tem tantas experiências, né? Se tu compara uma criança de 10 anos com um adulto de 50, por exemplo, a percepção de tempo dos dois é bem diferente. Que uma pessoa de 50 anos já viveu várias experiências, né? Sim. Diferentes, já viu muita coisa, né? Sim. Sei lá, agora é uma viagem minha, mas eu acho que, sei lá, se tu tem uma rotina, por exemplo, onde tu faz as mesmas coisas todo dia, trabalhar numa empresa onde tu fabrica um produto, por exemplo, e tu faz sempre, sabe aquele sistema taylorista, fordista, lembra? Que todo mundo fazia a mesma coisa, e tu fica ali horas e horas fazendo aquilo? Sim. Né? Talvez tu tenha a impressão que o dia passa devagar, mas quando tu olha pra trás, os anos passam rápido. Já notou? Sim. Já ouviu essa frase? Sim, porque tu tá fazendo a mesma coisa, parece que o tempo não passa, fica olhando no relógio pra hora de ir embora, mas a sensação de que os nossos tempos, né? O ano passou rápido. Eu acho que eu já vi essa frase antes já, hein, que os dias passam devagar e os anos passam rápido. Sim. Né? Tá, e tu acha que hoje a gente também tem, além disso, né? Da questão de quando a gente é criança, a gente não tem tantas experiências. Mas tu acha que
também tem a ver com a demanda de ser adulto hoje em dia? Sim. Da demanda de coisas que a gente faz, de informações que a gente absorve durante o dia. Às vezes a gente acha, vou fazer ali uma coisinha rapidinho e quando vê a gente já ficou um tempão naquela mesma questão. Eu acho que adulto tem muito mais coisas pra fazer que uma criança, né? Sim. Muito mais responsabilidades, óbvio. E eu acho que hoje em dia, a gente já comentou sobre isso, né? A gente traz mais tarefas pra gente, né? Automaticamente. Sim. Tu é uma pessoa que já falou em outros podcasts, né? Que tu faz bastante coisa, né? Sim. Enfim, né? Sim. Sei lá, e hoje em dia todo mundo faz isso. Por exemplo, o celular, por exemplo, na minha opinião, né? As mídias, as redes sociais, né? Hoje em dia a gente tem essa necessidade de fazer um stories, por exemplo, de fazer um Reels, de fazer uma publicação, né? São micro tarefas que a gente coloca no nosso dia a dia. Sim. Que a gente não tinha, talvez, antigamente. Que a gente tem hoje em dia. Sim. Que acabam tomando nosso tempo e a gente não percebe. Né? Sim, e eu acho que nem tu falou, ser microtarefa. Eu acho que é legal categorizar como microtarefa, porque assim, às vezes a gente vai pensar numa tarefa, algo que vai demandar mais tempo. Sim, sim. É que a gente sabe que vai demandar mais tempo. Por exemplo, limpar a casa é uma tarefa, porque é uma tarefa que eu não vou fazer em minutos, eu vou precisar de 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo do dia, dependendo do estado da casa. Mas quando a gente pensa em, editar um vídeo ali rapidinho, ou fazer uns stories ali rapidinho, a gente não encara isso como uma tarefa. Então nem entra pra lista de tarefas do dia, por exemplo. Não. Pelo menos não pra mim, como eu não trabalho assim com isso, tendo que fazer. Das mídias, né? Mas tipo, eu faço pra minha empresa, eu faço pro próprio Instagram do Vida em Construção, faço alguns shorts, edito alguns vídeos e na minha percepção é algo rápido. Vou fazer ele no meio do meu dia rapidinho. Sim. Mas quando eu vejo, eu tenho a sensação de que eu não fiz nada. Mas toma um tempo, não toma? Porque tomou muito tempo. Por exemplo, ontem tu fez alguns, né? Sim. Enquanto que eu tava fazendo o quê? Nada. Mas eu acho que eu tava esperando tu terminar pra alguma coisa. Eu acho que tu tava fazendo alguma coisa, não me lembro o que É que eu também tava de repouso ontem, porque eu acabei machucando meu ombro, né? Fazendo snowboard. E aí eu não podia fazer muita coisa. Então eu tava sentado esperando e eu não tava com o celular na mão, né? Mas não tu tava fazendo... que era. Eu tava fazendo algumas coisas. Eu acho que eu tava esperando pra almoçar também. Pode ser. Então eu percebi que esse tempo que tu tava ali foi um tempo grande. E pra mim parecia que era rapidinho, vou ali fazer rapidinho. E eu não falei nada, eu tô te falando isso agora. Sim, eu sei, eu sei. Então, mas muitas vezes isso acontece, né? Vou gravar uns stories, às vezes eu penso assim, porque pro Instagram do Alfazemas da Alma, que é o meu Instagram, que eu coloco os meus devaneios lá, às vezes eu penso, eu sou muito produtiva assim, né, da mente de manhã. Então os dias que eu entro na loja às 10 da manhã. Então eu tô com a cabeça fresca, vou tomando café da manhã, vou começando o meu dia e vem muitos pensamentos, às vezes eu assisto alguns vídeos ou escuto algum podcast que me traz algumas ideias. E às vezes eu penso, vou parar ali rapidinho, vou gravar porque eu preciso falar agora, senão depois essa ideia ela vai se perder. E aí quando eu vejo, eu já tô quase atrasada pra sair pra trabalhar. Porque parece que é uma microtarefa. Sim. Eu não encarei isso como eu vou colocar isso no meu dia, vou ter 1 hora pra trabalhar em cima disso, porque eu não acho que vai levar 1 hora. Mas às vezes leva. Às vezes leva 1 hora, às vezes leva 45 minutos. É isso, a gente vai, às vezes, preenchendo os gaps do dia com essas microtarefas. Postar um stories ou... E hoje não é mais simples, assim. Até falando em termos de, por exemplo, de empresa. Não é qualquer vídeo que tu coloca lá. E tu tem que ter alguma coisa. Tem que ter uma edição, tem que ter um... Né? Tem que ter alguma coisa. Tu tem que estar nas mídias sociais. Tem que ter tipo um padrão também. Exato. Que todo mundo reconhece que sei lá, se tu tá postando como sugar e tem que ser... Exato. Tu tem que ser visto o tempo todo. Então tu tem que postar diariamente. Tem que ser coisas que prendam a atenção das pessoas. Tem que ser algo criativo. Tu tem que estar sempre pensando em, né, organizar o dia pra fazer os vídeos, né, fazer partes de vídeos, editar os vídeos, colocar legenda nos vídeos, porque hoje em dia tem muita gente que não escuta, só lê a legenda assim. E aí sim, se interessa, vai ouvir o áudio e tem que colocar uma música, e tem que ser uma música legal, que vai chamar a atenção. E pra quem vai mais além, sempre bota uma música que tá trending, né? Quem tá ali, né, no dia a dia, vai saber a música do momento. E assim, pra quem trabalha com isso, talvez tire de letra. Eu não trabalho com isso, então pra mim, realmente, isso entra como... Mais uma tarefa. Faz parte do meu trabalho? Faz. Mas entra como, vou fazer ali rapidinho, enquanto, sei lá, antes de tomar banho ali, vou pegar rapidinho, vou fazer as coisas só que nunca dá. E eu acho que realmente isso vai ocupando esses intervalos que antes seriam intervalos pra gente dar espaço pra não fazer nada. Pro tédio, pra pensar, ou não sei, pra fazer alguma outra coisa. E não é tipo, essa questão do celular, ela é muito útil, né, e também
também pode ser um problema na vida das pessoas. A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm muitos problemas por não saberem talvez lidar com mídias sociais e tal, mas isso é outro assunto, né? Sim. Não tem a ver com a questão do tempo, mas eu trouxe esse assunto, eu trouxe essa questão do celular e de como isso acaba virando uma microtarefa, porque para exemplificar a questão do tempo, né? Sim. São coisas que a gente não fazia antigamente, que hoje tomam tempo e a gente não percebe. Sim. Foi até o que eu falei esses dias pra ti, que eu fiquei apavorado, que eu gastava, sei lá, 4 horas e meia, né? Em média. Em média, na frente do celular. E às vezes não tava, às vezes só rolando. O que é mais assustador ainda. Tu tá só vendo informação, muitas vezes inútil, né? Sim, Aleatórias, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso contribui para que a gente tenha essa percepção de que o tempo tá passando mais rápido. Sim. Né? Eu ouvi um vídeo esses dias também, ouvi. Eu acho que isso também, né, agora puxando esse gancho, essa questão de, sim, eu tenho os meus momentos de silêncio, mas eu também percebo que muitos desses momentos, esse intervalo, por exemplo, dirigir daqui até o trabalho, ou para algum outro lugar, ou enquanto tá lavando louça, fazendo alguma coisa, a gente tá sempre ouvindo ou vendo alguma coisa. Isso também eu acho que ajuda a fazer com que essa percepção de tempo, que a gente tenha essa percepção de que o tempo tá passando mais rápido. Não sei se pode fazer sentido ou não. Acho que sim. Porque tu tá sempre fazendo alguma coisa, consumindo alguma coisa, e às vezes tu tá tão dentro daquilo e fazendo outra tarefa, quando vê já acabou e tu, meu Deus, já passou o tempo e eu não tava prestando atenção, sabe? Pode falar. E um dos vídeos que eu vi esses dias, ele me fez pensar sobre, também desse lado do tempo, mas me fez pensar sobre, e isso a pessoa não fala no vídeo, isso foi algo que eu fiquei pensando e uma conclusão que eu cheguei, ou uma reflexão sobre o vídeo, melhor. Às vezes, a sensação de que a gente nunca tá vivendo o tempo certo, ou, enfim, o nosso tempo. Por exemplo, quando a gente tá lá, começando a vida adulta, né, no início dos 20 anos, por ali, digamos, a gente, vamos pegar, por exemplo, investimentos. Quando tu tem lá 18, 19, 20 anos e tu aprende sobre investimentos, tu já começa a correr contra o tempo para que quando tu chega nos 30, tu já tenha alguma coisa. Né? Não, Independência financeira. Independência financeira, ou pelo menos tá caminhando pra isso, que tu já tem os objetivos e que tu tem que fazer esse trabalho contra o tempo. Quando tu já tá nos 30 anos, tu já fica pensando assim, eu perdi muito tempo. Eu já perdi 10 anos da minha vida, assim, sabe, eu tô atrasado. Eu preciso fazer isso acontecer agora, porque eu já deveria ter começado com 20 anos. Ou melhor, os meus pais já deveriam ter começado antes de eu nascer, fazer pra que hoje eu pudesse estar melhor financeiramente. E quando tu tá mais pra frente ainda na vida, há 40, 50, 60 anos, tu já pensa que tu já passou teu tempo. Talvez tu possa vir a pensar que já passou teu tempo. Nossa, meu Deus, me atrasei, agora não consigo mais, não tenho mais tempo. Então não dá a sensação de que tu tá sempre ou correndo contra o tempo, ou tu tá atrasado. Ou tá sempre no tempo errado. Tu nunca tá no tempo correto? Tu nunca tá no tempo certo, ou talvez vivendo o presente. Sim, isso tem a ver do ponto de vista filosófico, né, sobre o existencialismo, né. A gente se pergunta, né, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Eu não tô aproveitando a minha vida tá passando, né? Sim. Então, dependendo de como a gente enxerga essas coisas, a gente tem a noção de que o tempo tá passando mais rápido mesmo. Sim. Né? Principalmente quando a gente vai envelhecendo. Sim. E vai percebendo que, enfim, né, algumas metas que a gente colocou pros meus 30 não aconteceram, né? Sim. Entendeu? E aí tu vai jogando pra frente, ou talvez tu refaz a lista de metas. Mas eu tenho bastante olhando assim as pessoas, essa sensação realmente de que a gente nunca tá vivendo o tempo correto. Sim. A gente ou tá pensando lá na frente, ou tá pensando no passado, ou tá atrasado, ou tá correndo. E sabe, parece uma maratona que a gente nunca vai vencer. Isso acaba caindo de novo na questão da ansiedade, né? Porque a gente tá ansioso por algo que ainda não aconteceu. E a nossa vida tá passando, a gente não tá vendo isso acontecer. Quando a gente olha pra trás, a gente acha que não conquistou nada e o tempo tá passando. Pois é. É louco, né? E uma das coisas que eu também penso e que às vezes me ajuda também todas essas questões de pensar sobre o tempo, ou quando a gente coloca metas muito pra frente na vida, ou quando a gente pensa, talvez de coisas que a gente quer conquistar, mas elas parecem tão distantes, é que o tempo vai passar de qualquer forma. De qualquer forma. Né? Então, às vezes eu penso sobre isso, assim. Às vezes a gente tem medo de dar um próximo passo em alguma coisa, ou tomar uma decisão, ou pensa, não, mas isso tá muito distante da minha realidade hoje. Eu não vou fazer.
agora. Mas eu penso, mas o tempo vai passar de qualquer forma. Não importa o que eu faço, o tempo vai passar. Então, talvez se eu fizer esse pouquinho agora, até eu chegar lá na frente, eu vou me sentir orgulhosa de ter começado isso hoje, ou de ter feito isso hoje, ou de ter colocado essa meta hoje. E aí passou 5 anos e beleza, eu comecei, porque esses 5 anos vão passar de qualquer forma. Vão passar de qualquer forma. Não importa o que eu faça. Começou ou não. E aí a sensação de que tá, ok, eu tô fazendo alguma coisa da minha vida. Eu tô seguindo ou transformei essa meta em pequenas metas e tô chegando lá, sabe? Sim. Eu acho que já é um bom ponto pra ajudar nessas angústias internas, sabe? Eu tava vendo agora, assim, cientificamente falando, eu também li sobre isso, a Terra tá passando mais rápido, tá rodando mais rápido, né? Mas assim, não é algo que seja tão significativo a ponto da gente perceber, né? Até ali que, sei lá, tsunamis, o aquecimento global, terremotos, eles contribuem para que a massa da Terra se redistribua, né? Se reorganize, né? Se tu pensar no derretimento das calotas, né? Glaciais, assim se fala? Polares, né? Polares. Elas vão redirecionar a massa para outros pontos da Terra. Isso pode influenciar na rotação, fazer com que a Terra rode mais rápido. E por consequência, o dia passe mais rápido, né? Aí eu tava vendo, acho que foi, não lembro agora, acho que foi 19 de julho de 2020, por exemplo, foi um dos dias mais rápidos registrados pelo um relógio atômico, né? Que foi inventado lá nos anos 60. E esse é um relógio super preciso. E mostrou que a Terra que o dia tá passando mais rápido, 1,4 milissegundo. Ou seja, quase nada. É quase nada, uma parte muito pequena de um segundo. Sim, que na verdade uma parte milesimal de um segundo. Não vai fazer essa diferença. Não vai sentir. Nessa sensação que a gente tem de que tá passando muito, muito rápido. Né? Porque eu acho que eu não sei, eu tinha a sensação, e nem de só quando eu era criança, mas, por exemplo, há uns 5 anos atrás. Sim. Eu me lembro que eu saía do trabalho 2 da tarde e eu caminhava 20 minutos, mais ou menos, pra chegar em casa. Então eu chegava em casa quase 3 da tarde. Parecia que eu fazia tanta coisa até às 5 da tarde, a hora que tu chegava. Parecia que, tipo, fazia uma infinidade de coisas que hoje eu não consigo fazer. Hoje eu chego em casa às vezes 3h15 e até às 5 eu não fiz nada. Mas talvez há 5 anos atrás você estava mais perto da tua infância do que da tua vida adulta. Sim, tá, ok, porque sim, claro. Tá, pode ser engraçado, mas pensa, se tu pensar que uma criança, o tempo passa mais devagar, porque essa pessoa tá vivenciando coisas diferentes, há 5 anos atrás tinham coisas que tu não tinha vivenciado aqui ainda, que hoje são parte da tua rotina. Eu não tinha tantas responsabilidades em certas áreas que hoje eu tenho. Hoje tu tem. Ou a necessidade de reciclar, ou até assim, o meu trabalho de desenvolvimento pessoal era diferente. Tava, nem começando um trabalho assim. Então hoje parece que assim, o tempo que eu tenho livre também, eu também quero trabalhar nisso. Também quero ler livros a respeito disso, assistir vídeos a respeito disso, quero ouvir opiniões de outras pessoas a respeito disso. E aí eu fico ocupando meu tempo com essas coisas também. Que são coisas proveitosas, são coisas construtivas, mas que ao mesmo tempo ocupam tempo. Sim, entende? Sim. Então, parece que assim, é uma quantidade de coisas para serem absorvidas nas mesmas 24 horas que eu tinha 5 anos atrás. Sim. Porque esse tempo não muda, mas agora são muito mais coisas que eu quero absorver, que eu quero entender, que eu quero fazer, que eu tenho ânsia de aprender, ou de passar, ou de ouvir. E eu acho que não é nem só pela carga de coisas que eu tenho pra fazer, o que eu quero fazer, mas é mesmo os dias que eu não quero fazer nada, que eu não tenho nada pra fazer. Parece que eles passam assim, voando. Enquanto às vezes eu até ficava cansada de ficar em casa. Tipo, nossa, tô cansada de ficar em casa, quero sair. Agora eu não tenho essa sensação. Tá cansado de não ficar em casa. Agora eu poderia ficar em casa bem facilmente, sabe? Enquanto eu falava antes, tem uma coisa que eu sempre pensei, até hoje quando eu penso na minha infância, eu tenho a sensação que foi metade da minha vida. A sensação que eu tenho, entendeu? Você se sente uma criança? Não, é que quando tu conversa com, às vezes, adultos e tal, na minha infância, eu nunca, mas eu sempre pensava assim, foi metade da minha vida, a minha infância. Sim. Foi uma grande parte da minha vida. Sim, né? sim. A infância, sei lá, até em termos de anos, mas não. Se a gente for para pensar, a nossa infância são 13 anos, talvez. Pois é. Depois começa a adolescência. Aí depois tu já começa a passar por várias então, mudanças. Tipo assim, eu tô há muito mais tempo vivendo como adulto do que como criança. Sim, mas eu acho que talvez isso também seja pela questão do quanto a infância é um período marcante na nossa vida. Que é onde a gente se desenvolve como pessoa. Sim. E muitas das
aquelas coisas ficam marcadas. Com certeza tu vai lembrar muitas coisas da época da tua infância e até adolescência, do que tu vai lembrar, sei lá, de 2, 3 anos atrás. Não, uma coisa que tu não lembra que tu fez ano passado. Exato. Ou tu lembra que fez, mas não sabe exatamente quando, mas quando Sim. tu era criança, tu lembrar. Quando eu tinha 6 anos, quando eu tinha 7 anos, eu fiz tal coisa. Datas, tu lembra datas? Tudo quando é criança, muito mais marcado, né? Quando eu falei ali das Copas, né, 94, 98, 2002, né, essas coisas marcaram e eu lembro. Pois é, né? lembra as datas, lembra os nomes dos jogadores, lembra de tudo, assim. Lembra os lugares onde essas Copas foram acontecer, onde elas aconteceram. E coisas que a gente fez, às vezes, 2, 3 anos atrás, a gente não vai lembrar mais. Não, louco, né? E outra coisa que eu fico pensando também é sobre essa questão, né, dessa falta de tempo, o quanto às vezes quando a gente tem tempo, a gente tem dificuldade em lidar com o tempo livre. Mas aí que tá, né? Falta de tempo pra fazer o quê? Nada. Porque aí que tá, a gente faz... Será que esse não é o problema? A gente quer fazer muita coisa. E hoje em dia, todo esse acesso à informação, a gente é metralhado com informação no momento que a gente acorda. Uma coisa que eu tenho tentado fazer, eu vou falar do celular de novo, porque é isso que é que nos conecta, que nos conecta com tanta informação hoje em dia, né? Sei lá, hoje a minha rotina de manhã, eu acordo, eu vou tomar meu banho, aí eu faço meu café e eu tenho meu café. Por muito tempo eu levantava de manhã, eu pegava o meu celular, eu sentava no trono, celular aqui, né? Eu não tinha nem acordado ainda, tava com o olho ardendo, tava aqui, ó. Fazia o que tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Aí ia tomar banho. Só faltava ir com o celular debaixo do banho, né? Largava o celular em cima da mesa, botava para esquentar, fazia o meu café da manhã. Aí, quando tava tudo pronto, eu pegava, comia meu café da manhã, celular aqui de novo. Cara, é demais. Sim. E tipo, eu levanto 1 hora mais cedo para fazer minhas coisas com calma e eu saio de casa sempre no horário, né? Faz tempo já que eu não me atraso, né? Enfim, mas a questão é que, tipo assim, eu fico aquela 1 hora, das 6 da manhã até as 7, onde eu tomo meu banho, tomo meu café e fico mexendo no celular. Sim. 1 hora e 15. Passa voando. Pode terminar. Não, e eu ia dizer, porque então, quer dizer que eu tô bombardeando a minha cabeça com informação já. Sim. Desde a hora que eu acordo. Até onde que isso é bom? Então tu tá vendo ali, sei lá, notícias de futebol, notícias de não sei o quê. Sobre investir, sobre não sei o que lá. E daqui a pouco você tá vendo umas coisas super aleatórias. Aí tá mandando reels pros outros. E aí, cara, tu começa a ver um monte de coisa que tu acha que tu precisa fazer também. Chega, tipo, lazer, lugares que tu precisa ir. A questão que tu falou hoje, antes de investir dinheiro. Sim. Né? Então, é muita coisa que tu começa já a te metralhar. E às vezes tu nem sabe o que é. Alguma coisa que tu viu, Sim. que tá ali no teu subconsciente, tá te incomodando o dia inteiro, tu não sabe o que é. Eu não sabe exatamente o que é. Daí que causa essa sensação de que eu tô atrasado. Tô atrasado. Ou que eu não tô investindo tudo que eu deveria investir. Ou que eu tô investindo errado. Procrastinar também te dá essa sensação de perda de tempo, de que o tempo tá passando rápido, tá procrastinando numa situação que te incomoda, alguma coisa que tu quer mudar em ti, alguma coisa que tu quer mudar, sei lá, alguma coisa que tu quer fazer e tu fica empurrando, alguma coisa às vezes tu precisa resolver. Sim. Precisa ser resolvido, tu vai empurrando até não, né? Até não poder mais, até aquilo te esgotar mesmo, né? Por dentro. E eu ia ir um pouquinho além, assim, a gente tá falando de tempo, mas eu ia dizer, eu também ouvi e li algumas coisas a respeito do tédio. Tu acha que hoje em dia, então, as pessoas têm dificuldade em lidar com o tédio? Com certeza. Acho que as pessoas ficam entediadas mais facilmente? Sim. Quando tem esse tempo livre, por exemplo. É sempre muito atarefado. E, por exemplo, passa um dia inteiro em casa. É mais difícil de lidar com o tédio? Sim, com certeza. Eu fico entediado em casa. Sim. Às vezes. Sim. Né? Sei lá, quando eu era criança, eu pensava, quero chegar em casa, quero assistir filme, quero jogar videogame, sei lá. Hoje em dia a gente tem videogame em casa, a gente tem Netflix, tem tudo, né? Tem uma TV, tem tudo pra assistir TV, enfim. A gente fica quanto tempo procurando algo pra assistir no Netflix? Muito tempo. Sim. Quantos filmes a gente assiste de verdade sem pegar o celular na mão e ver outra coisa? Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom pra prender nossa atenção, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que a gente consome muita coisa. É muita informação que a gente consome. E eu acho que faz com que a gente não viva as coisas de maneira real, sabe? Sim. Eu tô falando por mim mesmo. Sei lá, às vezes tu vai pra um lugar muito lindo. Sei lá, a gente foi pra Bahia. Né? A gente já viajou. A Nova Zelândia é linda, né? A gente talvez não mostre tanto aqui no Vida em Construção, mas nos nossos Instagram a gente mostra os lugares que a gente vai. Enfim, já mostrei em outros canais como Meio a Meio, né? Paisagens lindas, sabe, rolês massa que a gente fez. Não sei se aconteceu contigo de tipo um lugar e tu pensar, é lindo, mas parece que eu já vi antes, ou tipo, tu não tá curtindo como tu deveria. Sim. Entende? Às vezes tu olha o Insta de alguma pessoa e tu fala, nossa, essa gente tá bem, olha que lugar massa que eles estão. Sim. E às vezes quando tu tá num lugar desse, tu não tá curtindo da maneira que
Tu curtiu quando tava vendo a foto, do lugar. Sim. Porque tu criou uma sensação dentro de ti de que o lugar seria assim, e quando tu chega lá, não é o mesmo que a tua sensação, porque é um lugar real. É um lugar real. Mas tu criou um lugar fictício Tu criou talvez uma expectativa. Uma expectativa, é. Eu acho que as pessoas hoje em dia não se impressionam com tanta coisa por causa disso. A gente vê tudo na internet. Cara, às vezes tu sabe esses vídeos pesados de assassinato, por exemplo? Quando as pessoas mandavam um tempo atrás, vídeo de um cara sendo executado, por exemplo, Deus me livre, né? Sim. Era extremamente chocante, né? Mas algumas pessoas mandavam para as outras e assistiam aquilo e não... Tranquilamente, aquilo não chocava. Sim. Mas, sabe, já vi isso antes, Sim. Né? A gente não se impressiona como a gente se impressionaria talvez antigamente. Sim, porque tá tudo ali, tudo fácil. Tudo ali, Hoje eu também vi um Reels, inclusive, sobre uma mãe falando, uma fotógrafa que eu sigo, e ela teve bebê, a bebê dela acho que tem 6 meses, eu acho agora, e ela tava falando justamente sobre o tédio, que liga no que a gente tá conversando agora. Ela disse que ela deixa a bebê dela, às vezes, sozinha. Tipo, não fica o tempo inteiro entretendo, não fica o tempo inteiro em cima, deixa a bebê com a própria autonomia. A bebê não engatinha nem nada ainda, né? Sim. Mas deixa ela ali. E aí ela tava falando da importância da gente viver o tédio, né? Que é no tédio, é no não fazer nada. Esse tempo que a gente tem de simplesmente ficar ali é o tempo que a gente vai, de fato, ser criativo. No fato que a gente vai conseguir encontrar soluções para as coisas. Então ela diz assim, por exemplo, se a minha bebê tá ali, tá brincando com um negocinho e ela não consegue alcançar, né, sozinha, ela vai chorar para que eu vá lá e pegue. Mas nem sempre eu vou atender ela rápido, porque se eu ficar sempre atendendo, ela vai acostumar a sempre ter alguém fazendo alguma coisa para ela, ou sempre vai ter tem que ter alguém entretendo ela, ou ela sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa para ser entretida. Assim, ela vivendo aquele tédio, ela vai criar uma forma criativa de talvez conseguir aquilo que ela quer. Sim. Entende? Daí isso vai levando pra vida, quanto mais, né, tu vai crescendo, vai virando uma criança, um adulto, que vai saber se virar melhor e vai conseguir viver esse tempo, esses momentos de não ter nada pra fazer, de uma forma mais tranquila, sabe? Eu me lembro de ser criança, e a gente já falou 2 episódios, um de nostalgia, um de infância, em que a gente não tinha nada pra fazer. Não tinha nada, ou tudo que tinha a gente já tinha feito. Já tinha assistido os filmes que tinha disponíveis e tal. Sim. E a gente tinha que lidar com aquele tédio. E às vezes a minha mãe dizia assim, a gente ficava, mãe, o que tem pra fazer? Ela dizia, nada. Arruma uma coisa pra fazer. Aí a gente às vezes era criativo, a gente ia criar alguma coisa pra brincar, ia criar um mundo diferente, pra gente viver naquela fantasia. E sim, daí a gente tinha a sensação de que o tempo não passava. Porque eu pensava, meu Deus, esse dia nunca vai acabar, esse dia de chuva, por exemplo. Nunca vai acabar, vou ficar o tempo todo aqui dentro. E hoje parece que tudo passa voando. Sim. Entende? Eu tô aqui, tô em casa, tenho um monte de coisa pra fazer, vou fazendo, começa. Às vezes eu penso, vou fazer isso, aquilo. E eu só consigo fazer uma coisa daquilo tudo que eu ia fazer. Ou porque levou um pouco mais de tempo que eu imaginava, ou porque nesse meio tempo entrou um e-mail, ou porque nesse tempo entrou uma ligação, ou uma mensagem que eu tenho que resolver, daí eu paro aquilo e já vou fazer outra coisa, porque isso é mais urgente agora. E aí quando eu vejo, já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já passou o dia e eu penso, nossa, e tudo aquilo que eu queria ter feito. Por isso que o tempo passa muito rápido, porque a quantidade de tarefas que tu coloca pra ti é irreal, inalcançável talvez, não vai dar tempo. Pode ser. Não vai dar tempo de fazer. Não vai dar tempo, então é por isso que tu vai se sentir dessa forma. Nossa, meu Deus, o dia passa voando, as semanas passam voando e eu não tô fazendo nada. Sim. Talvez são muitas coisas que tu tá fazendo que tu não tá percebendo. Talvez a questão até das microtarefas aí. Sim, celular, com certeza, assim, total. E outras que, tipo, enfim. Algumas que vão surgindo no meio do dia, assim. Eu acho que é por isso que tem tanta gente, profissionais e tal, ensinando e ajudando a pessoas a gerir o tempo de forma mais produtiva, assim. Colocando junto períodos em que tu não faz nada. Esses dias eu vi tem um Reels muito famoso de um cara, eu não sei o nome, o cara é famosíssimo, assim, um cara bombadão, assim, a cara cheia de botox e coisa assim, falando, em inglês até, mas ele fala que ele manipulou o tempo. Pra ti, um dia tem 24 horas, pra mim, um dia tem 6 horas. Então, por exemplo, enquanto tu passou um dia, pra mim, eu passei 3 dias, porque o meu primeiro dia começa das 6 ao meio-dia, o meu segundo dia do meio-dia às 6 da tarde, o meu terceiro dia das 6 da tarde à meia-noite. Então, das 6 da manhã até a meia-noite eu vivi 3 dias, né? Então eu tô na tua frente, eu vou te... Como é que ele fala? I'll kick your ass, ele fala assim, né? Tipo, ele tá na frente de todo mundo, porque esse cara tem uma semana de 21 dias, sei lá. Eu não fiz as contas agora, mas sim, seria 21, né? 3 vezes 7.
Então, tipo assim, e aí a gente vê essas pessoas, às vezes, dessas mídias e tal, né? Vendendo, sei lá, como investir melhor ou como aproveitar melhor o teu tempo pra poder fazer mais dinheiro. Cara, eu acho que isso as pessoas estão perdendo a linha, sabe? Sim. Entendeu? Porque tá sendo muito. Porque eu quero dizer assim, tipo, enquanto tu vê com essa sensação que tu tá perdendo tempo, tu não vai viver de verdade, eu acho. Sim. Entendeu? Tu vai sempre estar achando que tu não tá atingindo as coisas que tu deveria atingir. Sim. Tem que ter equilíbrio nas coisas, né? Sim. Óbvio. Não tô dizendo que a gente não deve investir nosso dinheiro, que a gente não tem que aproveitar, que a gente não tem que gerir melhor o nosso tempo. Claro que sim. Total. Mas eu acho que as pessoas estão perdendo a linha em algumas coisas, entendeu? Em querer fazer muito, tem aquela coisa assim, o quanto mais a gente vê, mais a gente vê que existe uma forma correta, entre aspas, de viver, né? Sim. A forma que é saudável, a forma que é a mais produtiva, é a forma que vai te trazer segurança financeira ou independência financeira antes. Então são uma série de regrinhas que tu tem que fazer e que não te dão muito tempo, muito espaço pra ter ou viver coisas com tempo de qualidade ou ter tempo livre pras coisas, entende? Tu quer ter uma vida saudável, tu tem que fazer o quê? Tu tem que comer super saudável. E pra tu comer super saudável, isso demanda tempo, porque tu tem que cozinhar, ou vai demandar dinheiro, que daí tu tem que comprar comida saudável, você vai ter que pesquisar, vai ter que entender sobre, ou tu vai contratar um nutricionista. Aí tu tem que treinar 5 vezes por semana, então 5 vezes por semana tu tem que ter pelo menos 1 hora de treino. Né? Você vai fazer 1 hora de musculação, 1 hora de cardio, sei lá, no perfeito, se tu quer perder peso, 1 hora de cardio, 1 hora de musculação. São 2 horas de treino, 5 vezes por dia. Aí tu tem que levantar cedo, aí tu tem que meditar, tu tem que fazer yoga. Tu tem que ler 2 livros. Aí tu tem que ler pelo menos 1 livro por mês. Aí tu tem que tomar o teu café, fazer todas as refeições sentadas, conscientemente, com tempo. E tu também tem que trabalhar, e tu também tem que estudar sobre investimentos, e tu também tem que investir. E talvez tu tenha que ter um segundo emprego ainda. Talvez tu tenha que ter um segundo emprego, aí tu tenha uma família, aí tu tem que gerenciar a tua família, tu tem que gerenciar o tempo de qualidade com os teus filhos, com o teu marido, com a tua mulher, com o teu parceiro, independente de quem seja. Também tem que ter tempo pros teus amigos, e também tem que ter um tempo sozinho, tem que ter tempo pra hobbies, tem que ter tempo pra viajar, tem que ter tempo pra planejar o futuro, né? Tu tá falando tudo aquilo que eu falei antes, entendeu? Tudo que a gente vê nas mídias e que se prega, o que se deve ser feito, tu não teria tempo hábil de fazer tudo. Como. Não teria tempo hábil pra comer tudo que é saudável. Que é saudável. Ou tu ia passar bêbado se tu seguisse todas as... Olha, uma tacinha de vinho é bom, um copo de cerveja também é bom, sabe? Sim. Tu entende? Então, Sim. tipo, infelizmente, esse acesso fácil à informação, não que isso seja um problema, né? É muito bom a gente ter tanto acesso à informação, mas eu acho que as pessoas não saberem usar isso. Sim, tem que ser filtrado, né? Eu acho que cada vez mais tem que ser filtrado. E tem que ter tempo, se dá o tempo de perceber, assim, com o que a gente realmente gasta o nosso tempo. Aquilo que tu falou antes ali da mãe deixar a criança e não ajudar, eu acho isso muito interessante, porque eu acho que depois isso reflete na vida adulta, sei lá, às vezes no teu trabalho, se tu não tem, tu desenvolve essa criatividade, talvez, essa habilidade de resolver problemas quando tu é criança, quando tu é adolescente. Se tu não desenvolve isso, tu vai pra vida adulta e tu vai trabalhar numa empresa onde as pessoas vão dizer pra ti o que tem que ser feito. Tu nunca vai ter esse poder, sabe? Eu vejo no meu trabalho, às vezes eu reclamo contigo, né? De algumas pessoas que, enfim, trabalham comigo. A gente sabe que as pessoas, cada um tem suas posições e tá tudo certo dentro de uma empresa, né? Mas a gente se impressiona com algumas pessoas que tem uma, sei lá, uma visão fechada, né? Eles falam em inglês tunnel vision, né? Que tu só vê aquilo, tu não tem uma visão panorâmica, tu não consegue enxergar tudo que acontece ao teu redor, como uma empresa funciona ou como o teu trabalho funciona. Então, tem pessoas que elas só fazem aquilo que elas são ditas, né? Sim. Pra fazer, tipo, tu vai passar a tarefa pra alguém e vai dizer, tu vai fazer isso agora. Essa pessoa só vai ser capaz de fazer aquilo. Se tu der um panorama geral do porquê que ela tá fazendo aquilo, ela vai se perder. Sim. E tá tudo certo, mas talvez se tu tivesse, sei lá, desenvolvido essa habilidade enquanto criança de resolver problemas. Criativo, tu consegue ter uma visão geral do que as coisas estão acontecendo. Tu estaria talvez em posições diferentes, mas enfim. Né? Sim. Sim. Eu tô falando que é interessante isso, né? Agora, se tu pega e dá a solução pra criança o tempo todo, de como as coisas são, de como é, né? Sim, não vai As pessoas não aprendem. Hoje em dia a gente acha a solução do que precisa, tudo de forma fácil. De forma fácil. A gente pesquisa na internet, no Google, sei lá. Ele vai trazer pra nós a solução. Sim. E pra mim, assim, eu já devo ter falado em algum outro momento também, mas pra mim o tempo é a coisa mais preciosa que tem, sabe? Sim, com certeza. Porque é a tua vida, né? A tua vida que tu tá doando
seja pra outra pessoa, seja pra uma causa, seja pra qualquer coisa, seja pra um hobby, Verdade. seja realmente não fazendo nada, é o tempo de vida que tu tá deixando ali, entende? E essa moeda é uma moeda muito pesada, muito... Sim. Ela tem um valor muito grande, né? O tempo que tu tá ali. Eu acho que a gente tem que cada um olhar assim pra si, olhar pra sua vida e encontrar o equilíbrio. Eu também acho que só ser produtivo o tempo inteiro ou só trabalhar em si, né? Porque, que nem pra mim, eu gosto de aprender sobre mim, só que se eu só fizer isso o tempo inteiro também é demais. Eu preciso ter o tempo, me libertar de tudo, até pra experienciar essas coisas todas, experienciar o mundo, experienciar a vida. Senão eu nem consigo tirar a prova real de que o que eu tô aprendendo, o que eu tô trabalhando em mim, tá fazendo efeito ou não. Sim. Se eu não me dou esse tempo de, agora não vou fazer nada, ou eu vou só, sei lá, vou me distrair um pouco, ou vou me divertir, entende? Porque se viver só a vida assim, não, eu preciso produzir, ou eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso... Tu nunca consegue botar à prova realmente quem tu é, ou quem tu tá te tornando, ou o que tá acontecendo, sabe? Porque tu não tá experienciando, tu tá muito preocupado no que já passou e que tu não fez, que tu tá atrasado, ou a angústia do que tem ainda por vir, que tu não consegue, ou em planejamento e nunca bota nada de fato à prova. A prova. Ou começa a fazer o movimento. Ou não faz nada de fato, né? Não consegue fazer o movimento. Sim. E aí o tempo vai passando, aí tu pensa, meu Deus, não fiz nada. Já passou 1 ano, já passou 2 anos, não fiz nada da minha vida. Mas às vezes só o que precisa é alinhar, sabe? E vão ter momentos em que a gente vai se sentir perdido. E tudo bem, né? E fazer uma coisa de cada vez também é importante. Fazer uma coisa é melhor do que não fazer nada. Exatamente. Também, né? É que às vezes, aquilo que eu falei antes da questão da gente estar estimulando toda hora essa busca do prazer constante, né? Sim. Sei lá, um entretenimento, por exemplo, né? Sim. A gente tá sempre... É uma forma de buscar prazer rápido ali, né? Sim. E pra nós, a gente fica facilmente entediado, a gente não faz nada, né? Esses dias eu vou falar de corrida, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Correr. Eu tenho corrido montanhas e tal, eu já falei isso aqui antes, que é a corrida de trilha, né? Tem gente que às vezes fala pra mim, ou até corrida de asfalto, bota um fonezinho e vou correr. Tem gente que já me perguntou se eu não fico entediado de fazer isso, né? Que eu tô só correndo ali e tal. Eu faço outros esportes que são muito mais de certa forma divertidos, como o snowboard, é super divertido, né? Sim. E se tu for, sei lá, aprender manobras e tal, passar um corrimão, pular numa rampa, qualquer coisa assim, tu vai estar botando sempre um desafio diferente e são divertidos, e claro, enfim, são legais. Mas a corrida não, a corrida tu tá focado em correr, respirar e não morrer do coração, né? Mas sabe, eu acho que às vezes isso é bom, é quase que nem uma meditação, tá? Eu tô fazendo um esforço físico ali que demanda bastante, mas mentalmente às vezes eu não tô pensando muito. Às vezes eu tô pensando na vida, mas às vezes não tô pensando em nada. Abstraiu, consegue abstrair. Eu já falei pra ti que eu já corri às vezes 10 km numa corrida de 15, de 20, em que eu não lembro de nada. Às vezes a paisagem é muito linda, assim, a gente fica olhando pra paisagem e tal, mas eu não lembro como que eu terminei a corrida, em que momento, sabe? Como tu, parece que foi um lapso, assim. Sim. Isso não quer dizer que eu não aproveitei meu tempo. Às vezes é importante pra gente dar essa desligada, sabe? Sim. Eu acho que talvez isso que seja, meditação, alguma coisa assim. É um tempo onde que tu não tá preocupado em produzir nada. Tá só abstraindo, tá só abstraindo. Consegue concentrar, se concentrar naquilo ali. E no caso da corrida, tu tá ali queimando caloria, que é bom. Sim, né? prestando atenção na respiração. Você tá fortalecendo, também. respiração, né? Sim, com certeza. Também acho Talvez esse tempo, às vezes, que a gente não tá fazendo nada, não é necessariamente um tempo perdido. Não, cada vez mais eu entendo que não é. Claro que sempre ter muito tempo livre, né? Não fazer nada. Também também tem alguma questão aí, né? Seja um problema. Mas também ter o tempo todo ocupado, sabe? Não, realmente, como eu disse, não dá tempo pra experienciar as coisas. Não se permitir ou se sentir mal. Eu ainda vivo isso às vezes, sabe? Me sinto mal quando eu tenho um tempo livre de que eu tenho um tempo livre. Nossa, eu não tô produzindo nada, não tô produzindo nada. É até estranho, sabe? Nossa, não tô produzindo nada, não tô fazendo nada. Será que eu deveria tem uma coisa errada? Será que eu deveria estar fazendo alguma coisa? Eu acho que eu deveria estar fazendo alguma coisa. E tem essa dificuldade, sabe? E mesmo que seja, e esses dias ainda me peguei pensando sobre isso. Foi inclusive no sábado, que eu saí do trabalho, tu tava na montanha e eu sabia que eu ia estar sozinha. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu faço nesse tempo? O que eu faço nesse tempo? A minha vontade... Como é que eu posso ser produtiva nesse tempo? Exatamente. Exatamente. Tipo, eu fiquei pensando assim, a minha vontade mesmo interna era não fazer nada. Era chegar em casa, colocar um filme qualquer pra assistir. E só. Mas eu sabia que eu tinha outras coisas pra fazer. Que não precisavam necessariamente ser feitas naquele dia. Mas eu tive que lutar contra mim pra tipo, não, nesse tempo eu vou me dar pra não fazer nada. Tudo bem se não for produtivo. Sim. Tá tudo certo. Mas também entra o outro lado assim de que
Nossa, mas eu vou colocar um filme que não vai me acrescentar em nada. Sim, mas é isso que Então eu deveria estar fazendo alguma coisa por mim. Então eu deveria estar ouvindo, então consumindo um conteúdo que vai me trazer alguma coisa. Que vai fazer, talvez, eu trabalhar, que vai me trazer reflexões. Reflexões, exato. Sabe? Vai me fazer pensar, vai me fazer crescer como pessoa, né? Pensar, ter uma visão diferente sobre a vida, sobre as coisas. Mas eu não queria fazer isso. Eu gosto disso. Mas naquele momento eu não queria. Então eu tive uma disputa interna. Eu comigo mesma. Mas eu acredito que a gente precisa, às vezes, dessa... eu já vi até um termo pra isso, mas agora eu esqueci. Mas às vezes dessa... Só abstrair, assim? Mas eu dizer dessa... Sabe esse filme idiota que tu assiste? Às vezes, sei lá, um American Pie ou qualquer... Uma coisa que não te acrescenta em nada. Sim. Uma coisa idiota mesmo, sabe? Eu tava lendo sobre isso uma vez, mas agora tudo que eu falar vai ser... Eu vou estar mentindo porque eu não lembro, mas essencialmente se falava que a gente precisa desses momentos, desse assim. tempo idiota, vamos dizer assim, na nossa vida de vez em quando. Sim, né? Então Faz sentido, porque né, nem tudo é... Outra coisa que eu pensei, não adiantava eu também começar algo muito grande, porque até tu chegar em casa, eu não tinha muito tempo. Sim. Então era um tempo entre tempos. Sim. Sabe? Era um meio termo ali. Eu não tinha muitas horas, não era uma tarde inteira que eu ia ter em casa, que eu poderia escolher fazer um pouco de cada coisa. E também não era, assim, tipo, meia horinha. Mas é louco, né? Porque às vezes tem vezes que a gente quer assistir um filme mais que vá fazer a gente refletir, né? Sim. Um filme mais edificante, vamos dizer assim, né? Mas tem aquelas vezes que a gente falou, tem vezes que a gente vai assistir aquele filme ali, aquela meia horinha pra passar tempo, onde eu só vou sentar no sofá e desligar, né? Sim. Ficar vegetando, e é isso. E foi o que eu escolhi fazer. Na verdade, o filme era divertidinho até. Assim, assisti todo ele, era divertido, me diverti. Sim. E depois fiquei orgulhosa de mim por ter conseguido me dar esse tempinho de só sentar aí e curtir. E depois, enfim, chegou e a gente foi fazer coisas juntos e é bom, né? Teve o nosso tempo também de qualidade, que a gente procura estar livre, né? Quando a gente tá junto, assim, pra realmente aproveitar e não ficar fazendo 1001 coisas. E às vezes a gente tem a sensação que, o dia passou muito rápido. Às vezes porque a gente tem, talvez, só um dia na semana que tá só nós dois. E não que isso seja ruim, eu só tô, né? Sim. A gente pensa, eu queria ter mais um dia, entende? É verdade. Mas enfim, a gente tem que saber lidar com essas coisas, aprender a conviver com isso, né? Mas enfim, assim, pra concluir nosso vídeo, né? O que tu acha, assim, como é que a gente conclui essa questão do tempo? O tempo tá passando mais rápido por quê, então? Por quê? Acho que é só porque a gente quer que passe mais rápido. Eu acho. Porque se a gente resumir tudo isso pensando que a gente nunca tá vivendo o tempo certo, é porque a gente, talvez de forma inconsciente, tá escolhendo não viver no tempo certo. A gente tá deixando o excesso de informação nos levar pra esse lugar digital, de tipo, nossa, meu Deus, eu tô atrasada, ou já foi o meu tempo, agora também não adianta fazer nada. Sim, foi por isso que eu falei antes, tempo pra quê? Sim. Sabe, eu preciso de mais tempo pra quê? Ou entende qual é o objetivo? Só que a gente tem muitos objetivos, essa é a questão. Eu acho que sim. Aí que porque às vezes, querendo, tu me pergunta, tu queria mais tempo pra quê? Eu falei esses dias ainda pra ti. Agora eu queria tempo pra não fazer nada. E não é fazer nada assim de só realmente sentar e assistir alguma coisa. Eu gostaria de, por exemplo, uma semana, foi o que eu comentei esses dias contigo. Uma semaninha que eu pudesse, que eu nem fosse viajar, assim, apesar de eu amar viajar. Sim. Queria ficar aqui em casa. Mas assim, pra um dia cuidar eu poder plantas, cuidar das minhas plantas, das minhas coisas. Um dia ir pra montanha, sem me preocupar que no outro dia eu vou ter que trabalhar, ou que eu tenho que treinar, ou que eu tenho que responder e-mail, ou que eu tenho que responder mensagem, ou não, sabe? Um dia eu poder falar com a minha família tranquilamente, sem pensar, nossa, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, ou enfim, não vai dar tempo de não ter muito tempo. Um dia ficar sem fazer nada, um dia ler, pra fazer todas as coisas que eu gosto, sem precisar ficar pensando que, tipo, eu tenho um determinado tempo pra fazer isso hoje, porque hoje eu tenho tantas tarefas pra finalizar até o dia acabar, entende? Então, era isso, assim, uma semaninha só pra dar um restart, sabe? Só pra dar um detox da vida e começar de novo. Se fosse possível, né? Por isso que as pessoas atualmente, elas fazem esse tipo de coisa, né? Muito se ouve falar agora sobre detox de rede social. Das pessoas vão lá pra um lugar sem celular, sem nada, se desligam do mundo. Isso seria ótimo também, eu ia curtir. Pegar assim uma semana e... Mas não ficar com aquela... Porque se a gente vai viajar pra conhecer um lugar, por exemplo...
Aí tu vai querer também sair, conhecer e fazer, porque tu quer fazer a maior quantidade de coisas naquele tempo que tu tá lá. Possível pra aproveitar bem. Exatamente, eu quero aproveitar que eu tô aqui, eu quero fazer tudo que dá. Quando a gente foi viajar pra Austrália, que foi, né, antes de ir pro Brasil, assim, a nossa viagem pra outro lugar, né? E a gente queria fazer tudo num dia, queria ver tudo, aproveitar que eu tô aqui, aproveitar esse tempo e quero conhecer, quero ir e experienciar coisas, aproveitar que eu tô aqui, né? E aí a gente nem se permitia, às vezes, dormir até mais tarde. Verdade. Depois do, sei lá, tarde, voltar mais cedo pro hotel, deitar e ficar. Pensava, nossa, isso eu faço em casa, agora eu tô aqui, eu quero aproveitar. Mas às vezes tu tá cansado, isso também faz parte. Sim, da são viagem. viagens e viagens, né? Por exemplo, nossa viagem pra Austrália foi uma viagem muito mais de exploração. Intensa. De conhecer lugares do que nossa viagem pra Bahia, por exemplo. Que foi mais descanso. Essa viagem a gente acabou escolhendo com a família, né? Então a gente acabou optando por um lugar um resort onde a gente ia ficar, a família lá, por 5 dias, né? Sem fazer nada. Pra descansar. Pra descansar. Claro, tinha um mar do lado e tal, foi incrível. Então sim, às vezes é bom tu fazer uma viagem dessa, onde tu já bota na cabeça que tu não vai sair pra explorar nem nada. Ela vai ser ali pra tu relaxar, beber, fazer o que tu quiser. Né? E às vezes uma viagem onde tu vai explorar, tu já sabe que, bom, tu não vai descansar muito, tu vai conhecer coisas novas, enfim. Exatamente. E o tema viagens, já vou te dizendo aqui, que foi o mais voltado pra gente falar no nosso próximo episódio. Olha aí. Aí a gente já faz esse gancho pro próximo episódio, nós vamos falar de viagem. Explica então certinho, né, quais são os objetivos numa viagem. Exatamente. E como aproveitar o teu tempo melhor. Melhor em uma viagem. Mas acho que a questão do tempo é essa, né? De novo, tem a ver com autoconhecimento de novo, né? Essa percepção que a gente tem de que a vida tá passando rápido ou devagar. Devagar, ou que tu tá atrasado. Com as nossas ansiedades e tal, os objetivos que a gente coloca pra gente mesmo. E às vezes a gente esquece de viver mesmo, né? E eu acho que isso é muito particular, então, né? Isso é muito particular também. Muito particular, assim, pra cada um vai... Porque tem que ter teus limites. Exato. Vai utilizar do tempo da forma que achar que é melhor, que vai realmente cumprir aquilo, tá? Tu quer mais tempo, mas mais tempo pra quê? E que a gente falou, é uma moeda cara e é a mais cara, né? Porque o tempo não volta, né? Tu não recupera tempo. Dinheiro tu recupera, com o tempo tu não recupera. Sim, as coisas materiais tu recupera, né? Mas o tempo não tem mais. Não. Inclusive, essa 1 hora que a gente tá aqui falando nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Se o podcast ficou bom ou não, agora já foi. Agora já foi. Não tem mais como refazer. Não vamos. Quer dizer, dá pra refazer, mas aí nós vamos ficar mais 1 hora aqui. Eu preciso dormir daqui a pouco. Não temos tempo, porque amanhã tem que trabalhar. O nosso tempo tá acabando pra esse podcast, né? Já acabou. E a gente concluiu então dessa forma. É isso aí. E se você tá com tempo, por favor, esperamos que você esteja com tempo. Deixa o like aí pra gente, né? É isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e ajude a gente a divulgar. Divulgar o canal. Se vocês estão gostando, por favor, comente se estão gostando. Comente também o que vocês gostariam de ouvir, o que mais. Às vezes a gente fica um pouco sem ideia, a gente não sabe muito bem o que vocês gostam de ouvir. Se gostam de ouvir a gente falar sobre a nossa vida pessoal mais, sobre experiências, ou sobre, assim, conversas aleatórias, ou que a gente divaga aqui sobre um assunto específico. E se quiserem que a gente divague sobre um assunto específico, também deixem pra gente. Bom. Então tá. Então tá, tchau, tchau, até a próxima. Gente, até mais. Obrigada pelo tempo de vocês.